Boa tarde, gente. Então, vamos começar nossa aula aqui. Vamos iniciar o capítulo 2, né, cujo tema é números racionais. Então, vamos dar início aqui aos números racionais. Primeiro temos que saber o que é número racional e por que são racionais, certo? Então, vamos lá, gente. Para começarmos essa aula, vamos pegar aqui lá do início, né? Porque números racionais é uma classe de números da matemática. Só que antes dos racionais vem os números naturais, que é o primeirinho, e vem os números inteiros, certo? Então vamos começar aqui, ó, gente. A primeira classe dos números é essa, né, ó, simbolizada por essa letrinha N, certo? Que significa números naturais, certo? Quem são os números naturais? Os números naturais são os números inteiros positivos, né? Começando pelo 0, 0, 1, 2, 3, reticência, ou seja, todos os números infinitos positivos inteiros, eles são números naturais, certo? Por exemplo, 50. 50 é um número natural, portanto, o 50 pertence aos números naturais, certo? Aí vimos, depois dos números naturais, a classe desses números aqui que é simbolizado pela letra Z, né, que são os números inteiros. Ó, os números inteiros são os mesmos números naturais, só que acrescidos, né, acrescentados, os números também negativos, porque os números naturais são só números positivos. E quando eu coloco números inteiros, vai vir, além dos positivos, também os negativos. Então vai ficar assim, ó. Abre uma chave aqui. Quem são os números negativos? Ó, coloca reticência aqui do lado dos números negativos, porque ele é infinito tanto para a esquerda como para a direita. Nos números naturais nós vimos que começa no zero, só que é infinito aqui para a direita. Nos números inteiros não, vai ser infinito tanto na esquerda como na direita. Então, vem menos 3, vem o infinito aqui, ó, vem uma infinidade de números negativos. Eu vou pegar só os três primeiros aqui, ó, que é o menos 3, o menos 2, o menos 1. Aí depois do menos 1 vem o 0, que é o ponto de origem. Aí depois do 0 vem os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3. Esses positivos que são também números naturais, certo? E eles também são infinitos aqui, ó. Ok? Então, os números inteiros são os números negativos e os números positivos. O conjunto dos números negativos com positivos. Claro, com a inclusão desse rapazinho aqui, ó, do zero. Certo? Então, eu posso dizer que qualquer número natural é número inteiro. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais está contido aqui dentro dos inteiros. Certo? Por exemplo, menos 50. Menos 50 é um número exclusivamente inteiro. Ele não é natural. Por quê? Porque ele é negativo. Está com sinal de menos. Número natural não tem negativo, só tem positivos. Então, esse número aqui, menos 50, pertence aos números inteiros, tá? Coloca o Zzinho aí, ó. Certo? Agora o número, por exemplo, 120, número 120, é um número inteiro positivo, né? E ele é um número que pertence tanto aos números naturais, né? Por ser um número inteiro positivo, e ele também pertence aos números inteiros, certo? Então eu posso dizer o seguinte, que o conjunto dos números naturais está contido, né? Coloca um Czinho aqui, ó, está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Tudo que é natural, todo número natural é também um número inteiro. Certo, continuando nesse raciocínio, nessa linha de pensamento, vamos agora para a terceira classe aqui dos números, ó, que é o conjunto dos números racionais, que é representado por essa letrinha aqui, tá, gente? Um Qzinho. Vimos os números naturais, letra N, números inteiros. E aí vimos os números racionais, que são o quê? Certo. Quem são os números racionais, hein? Gente, ó, vou deixar bem claro aqui para começar. Todos os números naturais
e todos os números inteiros são racionais, certo? Portanto, 120 é racional, menos 3 é racional, 0 é racional. Todo o conjunto dos naturais e todo o conjunto dos inteiros fazem parte dos conjuntos racionais. Então já deu para perceber que ele é um conjunto mais abrangente, certo? Ele é mais extenso. Só que além dos números naturais e dos números inteiros, os conjuntos dos números racionais, né, que é representado pela letra Q, tem também as frações, certo? Por exemplo, 4 oitavos, 1 meio, certo? Outro exemplo, 5 décimo. Gente, todas as frações pertencem ao conjunto dos números racionais, certo? Outra coisa que faz parte dos números racionais, os números decimais exatos, tá? Porque se eu pegar essa fração aqui, 1 meio, se eu pegar 1 meio e transformar em número decimal, ou seja, se eu dividir o 1 pelo 2, eu vou ter 0,5, né? Quando eu pego 1 e divido em 2, eu tenho 1 meio, metade. Metade é 0,5. Olha aqui, 0,5 é um número decimal, só que ele é um número decimal exato, certo? E é exatamente dessa classe aqui de números que eu quero falar. Todos os números decimais exatos, ou seja, esses números decimais finitos, que têm fim, eles também pertencem aos números racionais. Além dos números naturais, além dos inteiros, além das frações, os números decimais exatos também fazem parte desse conjunto, certo? E tem mais um aqui para encerrar, que são os números decimais infinitos. Ah, professor, mas o senhor falou que apenas os decimais exatos pertencem aos racionais. Só que além dos decimais exatos, tem os números infinitos, só que periódicos, certo? Por exemplo, 2,33333. Esse 3 aqui vai ficar se repetindo infinitamente. Ou seja, ele é uma dízima periódica. E se ele é uma dízima periódica, ele também pertence aos números racionais, certo? Então, o conjunto dos números racionais são os números naturais, são os números inteiros, são as frações, são os decimais exatos, que dá para ser transformado em fração, e são os números decimais infinitos periódicos, ou seja, esses que ficam repetindo, o número infinitamente. Também fazem parte dos números racionais, certo? Só que tem as dízimas periódicas em que o período, que é esse número que fica se repetindo, só tem um algarismo, 3, 3, 3, 3. Só que vai ter dízima periódica que esse período vai ter 3 números, normal, tá? Por exemplo, esse aqui, que o período é 36. Quem vai ficar se repetindo é o 36, infinitamente. Tem também com 3, tá? Tem com 3. Enfim, toda dízima periódica em que se repetir uma sequência de número, né, formar um período, esse número vai pertencer aos números racionais, certo? E o que não é racional, professor? Porque até agora eu falei de tudo, né? Tudo é racional. Tem uma classe de números que não pertence aos racionais, né? Que são os irracionais, né? No sentido literal da palavra, irracional é o contrário de racional. Portanto, o que é irracional não é racional. Mas quem são os irracionais? Por exemplo, um número decimal infinito. Vou colocar aqui um exemplo para que vocês percebam, tá? É um número decimal infinito? Sim, é um número decimal infinito. 1,2358, tarará. Só que percebam que aqui eu falei de infinitos periódicos, em que tem um período, 3, 3, 3, 3, 36, 36, 36, 145, 145, 145. Percebam que esse decimal infinito aqui não tem um período, certo? Aqui, as casas decimais dele são valores aleatórios, de 2, 3, 5, 8, 9, 4, 0, 4, 9, nada a ver, certo? Então, esse número aqui ele não é periódico. Ou seja, ele não é uma dízima periódica. Se ele não é dízima periódica,
se ele é simplesmente um número decimal infinito, não tem uma sequência, ele não pertence aos números racionais. Dizemos que ele é um número irracional, que é representado por essa letrinha I aqui, ó, que a gente vai ver mais adiante, certo? Então, a única classe de números que não pertence aos racionais são esses aqui, ó. Beleza? Decimais infinitos não periódicos. O resto que eu falei para vocês aqui, todos pertencem à classe dos números racionais. Beleza? Mais uma vez, números naturais, ou seja, números inteiros que são positivos, números inteiros que são positivos ou negativos, pertencem aos racionais. Frações pertencem aos racionais, só que é o seguinte, gente, as frações que pertencem aos racionais, por exemplo, um meio, tanto o numerador como o denominador tem que pertencer aos números inteiros, certo? E o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então, o denominador da fração tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros diferentes de zero. Por quê? Se o denominador da fração for zero, essa fração não existe, certo? E se ela não existe, ela não é racional, ela não é natural, ela não é inteira, ela não é nada, certo? Ela não existe. Portanto, tem que obedecer essa regrinha. E aqui, como eu falei, decimal exato, né? Por exemplo, pega outro exemplo aqui, 2,45. 2,45 é um decimal exato. Percebam que não tem reticências aqui. É 2,45 e pronto. Então, isso aqui pertence aos racionais, certo? Dízimas periódicas, por exemplo, 12,45, 45, 45, reticência. O período aqui é 45, é uma dízima periódica, né? Portanto, pertence aos números racionais, certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, 0,2, 3, 4, 5, 9, 0, 6, 4, 7, 8, infinito, né? Reticência. É um número decimal infinito, não tem um período, não obedece a um período, então não é periódico, não é uma dízima. Então, esse número aqui não pertence aos números racionais. Então, gente, que conclusão tiramos dessa aulinha de hoje? Todos os números naturais, né? Todos os números naturais estão contidos nos números racionais. Todos os números inteiros estão contidos nos números racionais, certo? Tudo que é natural, tudo que é inteiro é também racional. Ah, professor, então 3 pertence aos racionais? Sim, gente. Por quê? Porque 3 pertence aos números inteiros, certo? Se ele pertence aos inteiros, ou aos naturais, perdão, 3 pertence aos naturais. Se ele pertence aos naturais e os naturais está contido nos racionais, então o 3 também pertence aos racionais, certo? É o mesmo conjunto, só que bem maior, certo? Número inteiro, por exemplo, um exemplo de número inteiro, menos 12. Menos 12 pertence aos números inteiros, conjunto Z. E o conjunto Z está contido nos números racionais, no conjunto Q. Então, o menos 12 pertence ao Q? Sim, com certeza, certo? Então, é isso, gente. Essa foi nossa aulinha de hoje. Não vai nenhuma atividade, porque ainda tem mais parte para explicar aqui, senão o vídeo vai ficar bem grande. E a gente continua na próxima aula, beleza? Então é isso, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.